Oi, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Depende do horário que vocês tenham acesso a essa aula. Dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Na aula 6, a gente vai falar sobre os contratos de trabalho, tá? Então, vejam bem. O contrato de trabalho, ele surge dentro da legislação trabalhista, dentro do direito do trabalho, como uma extensão, né, do contrato de locação de serviços, né, de acordo com o Código Civil de 1916, e posteriormente, né, esse contrato de locação de serviços chamado contrato de prestação de serviços, né, já com o Código Civil de 2002. Então, o contrato de trabalho, ele era considerado um contrato de prestação de serviços, tá? E não deixa de ser, de certa maneira, o direito civil, em 2002, quando ele diz que o contrato de trabalho ele é uma extensão de um contrato civil, tá? Ele tem certa razão de ser, porque a atividade laboral, ela não deixa de ser uma prestação de serviço, né? Embora ela tenha peculiaridades próprias e meios próprios, né, de acontecer, mas eu entendo que o histórico traz essa nomenclatura e é importante saber, né, que a parte contratual do direito civil, ela influencia, né, diretamente no contrato, nos contratos de trabalho, tá? Mas lembrando sempre que o contrato de trabalho, ele é um contrato diferenciado, tá? Aqui não impera, por exemplo, o princípio da autonomia da vontade das partes, né, como eu tenho nos contratos civis, tá? Então, a gente vai ver falando sobre o contrato de trabalho especificamente no artigo 444 da CLT, né? O caput do artigo, ele deixa bem claro, né? As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas, tá? Ok. Então, as partes podem, né, de acordo com a sua livre vontade, pactuar um contrato de trabalho, né, uma parte como empregado, né, prestando aquele determinado serviço, vendendo a sua força de trabalho, seja ela física, seja ela intelectual, e da outra parte eu vou ter o empregador. Mas o artigo 44 da CLT ele ainda fala que as relações de trabalho, apesar de elas poderem ser livremente estipuladas pelas partes, né, elas não podem, né, ser contrárias às disposições de proteção do trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes, tá? Então, eu tenho aí um pouquinho do dirigismo contratual, da presença do Estado, né, na fiscalização e na manutenção dos princípios trabalhistas, quanto, né, a essa livre estipulação do objeto de contrato de trabalho, tá? A reforma trabalhista da Lei 13.467 de 2017, ela traz aqui o parágrafo único, né, que diz que a livre estipulação, né, prevista aí no 444 da CLT, no CAPT, a que se refere o CAPT deste artigo, aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso do empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Que é isso? Parágrafo único trazido pela reforma trabalhista, ele fala que ele cria primeiro, né, a figura do empregado hipersuficiente, tá? O empregado nas relações de trabalho, ele é a parte hipossuficiente no sentido econômico. Sempre o empregado ele vai ter condições econômicas menos favoráveis do que o empregador, porque o empregador detém os meios de produção, né? Detém o capital, detém os meios de produção, detém o maquinário. Então, economicamente falando, o empregado ele é a parte hipossuficiente, mas, né, contrariando o princípio da proteção ao trabalho, a reforma trabalhista fala na criação de outro tipo de empregado, o empregado hipersuficiente.
E aí ele coloca que empregado é esse, né, que é aquele que tem diploma de nível superior e que recebe lá um valor a mais, né, interligado ao teto do regime geral da Previdência Social. E o que é que acontece com esses empregados? Eles são tratados de maneira diferenciada, tá? Os contratos de trabalho dele são tratados de maneira diferenciada por eles serem considerados eh, empregados hipersuficientes, ou seja, o que foi estipulado livremente entre eles e o seu empregador é válido, tá? Independente se o que foi estipulado contrapõe os contratos coletivos, contrapõe os princípios de proteção ao trabalho ou as decisões das autoridades competentes. Então, o parágrafo único, ele fala, nada mais, nada menos, né, que a estipulação, né, do objeto de trabalho nesses contratos de trabalho e da forma como esse contrato e da forma como esse trabalho vai acontecer, essa livre estipulação feita tão somente entre o empregado e o empregador, desde que esse empregado seja o empregado hipersuficiente, ela é válida, tá? Sem a necessidade da presença de sindicato, né, ou de registro em contratos coletivos, ou de respeito ao princípio da proteção ao trabalho. Mais uma vez, né, vocês sabem a minha opinião a respeito da reforma trabalhista. Entendo esse dispositivo inconstitucional. E o que a gente vai ver aqui, né, ao longo do contrato de trabalho, são as características principais desse tipo de contrato, ok? Doutrinariamente, tá? Eu trouxe aqui dois conceitos bem interessantes, né, antes da gente passar para o conceito legal do que é contrato de trabalho. Então, o Délio Maranhão, que é um doutrinador muito bom, ele fala, né, que é um negócio jurídico, que o contrato de trabalho é um negócio jurídico pela qual uma pessoa física, um empregado, se obriga, mediante pagamento de uma contraprestação, que é o salário, a prestar trabalho não eventual em proveito de outra pessoa, que é físico, jurídico, empregador, a quem fica juridicamente subordinado, tá? Nessa concepção de Délio Maranhão, eu tenho aqui nada mais do que o conceito de contrato de trabalho, utilizando-se dos artigos 2º e 3º, né, da CLT, que vocês já conhecem, e do artigo 442, que eu vou falar para vocês mais adiante, que é o que fala, né, que é o que fala legalmente sobre a definição do que é contrato de trabalho. Para Russomano, né, o ato jurídico é o ato jurídico criador da relação de emprego, né, salientando que relação de emprego é o vínculo obrigacional que une reciprocamente o trabalhador e o empresário, subordinando o primeiro às ordens legítimas do segundo, tá? Então, para Vitor Russomano, o contrato de trabalho ele é aquele ato jurídico, né, que oficializa a relação de emprego. A relação entre empregado e empregador, ela só existe a partir do momento em que se fixa o contrato de trabalho, tá? E legalmente, gente, eu tenho aqui o conceito de contrato de trabalho, né, previsto no artigo 442 e 443 da CLT. O artigo 442 fala, né, que o contrato de trabalho é um acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego, tá? Então, e o artigo 443, ele especifica mais ainda, né, que ele diz que esse contrato de trabalho ele pode ser acordado tácito ou expressamente, assim como o artigo 442, né? Pode ser verbal ou pode ser escrito, pode ser por prazo determinado ou indeterminado e ainda pode ser para prestação de trabalho intermitente, tá? Lembrando que o artigo 443 teve alteração pela reforma trabalhista, porque a reforma criou a figura do trabalho intermitente, né, que eu falei para vocês nas aulas passadas. Então, encaixando esse trabalho intermitente aqui no artigo 443. Então, o contrato de trabalho, ele é algo simples, mas sem ser simplório, tá? Ele é um contrato, um negócio jurídico, né, feito de forma tácita ou expressa,
feito de forma escrita ou verbal, não existe uma forma solene, tá? Não existe um ato jurídico próprio para a criação desse contrato de trabalho, e ele é o ato jurídico que oficializa, né, como disse Vitor Russomano, a relação de emprego, tá? Mais na frente eu vou mostrar para vocês algumas características sobre o contrato de trabalho e a gente vai se fixar na característica da duração do prazo desse contrato, né? Se esse contrato é por prazo determinado ou indeterminado, porque daí então é que nascem os tipos de contrato de trabalho, né, e as consequências para as partes quando o contrato de trabalho é por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Mas vejamos, tá? O contrato de trabalho ele tem essas características aqui. Quanto à forma, tá? Ele é consensual e não solene, ou seja, ambas as partes têm que concordar com esse contrato. É um contrato bilateral, sinalagmático, tá? Mas não é solene, ele não existe uma forma própria ou escrita ou prescrita para que esse contrato seja realizado, né? Salvo disposição em contrário. Então, eu tenho alguns contratos que são exceções a essa regra, como, por exemplo, os contratos dos atletas, os contratos dos jogadores de futebol. São empregados? São, mas são empregados diferenciados, tá? E o contrato dessa categoria, ele é feito de forma solene, ele tem uma forma própria, prescrita de como ele deve ser realizado, né? Quanto à prova desse contrato de trabalho, tá? Como é que eu sei que há um contrato de trabalho? Se esse contrato de trabalho não foi escrito, tá? Se for um contrato de trabalho verbal, que é possível, né? Lá no artigo 442 e 443 tem essa característica de ser verbal ou escrito. Qual a prova desse contrato de trabalho, que essa relação de trabalho existiu? Né? Tudo que for anotado na CTPS, está lá no artigo 29 da CLT falando isso, né? A CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Entretanto, ele pode ser substituído, tá? Essa prova, ela não é uma prova cabal. As anotações da CTPS são extremamente importantes, tá? Mas a falta delas não implica dizer que não houve contrato de trabalho, né? A prova acerca desse contrato de trabalho, quando não se tem as anotações na CTPS, podem ser feitas através, né, de testemunha, por exemplo. E por fim, gente, quanto ao conteúdo. Qual o conteúdo do contrato de trabalho? As obrigações, né, que devem ser mútuas e em iguais proporções, né? A realização do trabalho, de que forma vai ser, ok? E a função social do contrato de trabalho? Existe, tá? O que é a função social do contrato de trabalho? A gente sabe que nos contratos cíveis há, né, determinado na Lei Civil, no Código Civil 2002, a função social do contrato, né, dos contratos cíveis. E o contrato de trabalho, existe essa função social? Existe também, tá? O contrato de trabalho, ele é um negócio jurídico, né? Com peculiaridades próprias, intrínsecas a ele, mas ele não deixa de ser um negócio jurídico. E ele tem uma função social, sim, tá? Eu tenho aqui um embasamento legal feito pelos artigos 1º, inciso 3 e 4 da Constituição Federal, que fala sobre fundamentos da República, né, que é a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, e o artigo 170, também da Constituição, que fala sobre a ordem econômica, né, que tem como objetivo a promoção da existência digna através da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. Então, com base, né, nesses artigos da Constituição Federal que falam necessariamente sobre os princípios trabalhistas, qual a função social do contrato de trabalho, né? Realizar, gente, o pleno emprego, tá? Realizar o trabalhador, né? Potencializar o seu desenvolvimento ou no seu trabalho físico ou no seu trabalho intelectual,
tá? De forma que possa trazer dignidade àquele empregado, àquele trabalhador. E quando é que o contrato de trabalho deixa de cumprir a sua função social? Quando não realiza, tá? Essa finalidade, né? Quando fere os valores sociais do trabalho, quando viola qualquer norma trabalhista ou prevista na CLT ou prevista em forma de princípio do direito do trabalho ou princípio constitucional do direito do trabalho, tá? Então, o contrato de trabalho existe, ele tem que ser assegurado, o trabalhador tem o direito de ter essa função social do seu contrato de trabalho executada, tá bem? Então, só para vocês terem ideia do que é essa função social, tá? Nada mais é do que a permissão, do que a garantia de que o trabalhador possa exercer, ou de forma intelectual ou de forma física, o seu pleno trabalho, tá? O seu pleno emprego. E, gente, ainda continuando, né, sobre os contratos de trabalho, quais são as condições de validade desse contrato, tá? A gente viu que as características principais desse contrato, né, quanto à forma, né, que é não solene, que é consensual, quanto às provas, quanto ao conteúdo, e quais as condições de validade. Como é que eu sei que um contrato de trabalho ele é válido ou não? Independente, gente, dele ser escrito, dele ser verbal, tá? Contrato de trabalho, ainda que seja verbal, o que não é muito comum, eu particularmente só vejo o contrato de trabalho ser verbal quando as partes não assinam a carteira e não assinam nenhum tipo de documento que configure como contrato de trabalho. Aí a gente entende que há um contrato de trabalho verbal. Mas ainda que seja assim, é, existem condições que validam esse contrato de trabalho, tá? E essas condições são as mesmas condições previstas lá no artigo 104 a 105 do Código Civil, tá? Que é o agente capaz, o objeto lícito possível, determinado ou determinável, e a forma prescrita na defesa em lei, ou seja, gente, os mesmos elementos que validam um negócio jurídico, validam também os contratos de trabalho, que também, por sua vez, são, né, é um negócio jurídico, tá? Então, só trazendo para vocês uma perspectiva, né, e uma revisãozinha lá do que diz o Código Civil acerca dessas condições de validade do contrato de trabalho. O que é o agente capaz, tá, gente? Para o direito do trabalho, nesse caso específico de contrato de trabalho, o agente capaz é aquele que pode celebrar o contrato de trabalho, né? Então, eu tenho os absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos, que não estejam na condição de aprendiz. Por quê? Uma vez que o empregado ele está na condição de aprendiz, ele pode trabalhar a partir dos 14 anos. Se ele não está na condição de aprendiz, né, ele só pode trabalhar a partir dos 16 anos. Então, menor de 16 anos é considerado absolutamente incapaz, tá? E só pode exercer alguma função, ou seja, trabalhar, né, se for como aprendiz e a partir dos 14 anos, tá? Artigo 7º, inciso 33, ó, fala da proibição da Constituição Federal, gente. Fala da proibição do trabalho noturno, perigoso e insalubre aos menores de 18 e de qualquer trabalho a menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, tá? O que eu acabei de falar para vocês. E o artigo 428, que fala sobre o contrato de aprendizagem, né? Que é um contrato de trabalho especial em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e ao menor de 24, né? A inscrição lá no programa de aprendizagem, de formação técnico profissional e tal. Então, só recapitulando para vocês. Menores de 16 anos não podem celebrar contratos de trabalho porque são considerados absolutamente incapazes. Qual é a exceção?
se esse menor de 16 anos for aprendiz, for contratado como aprendiz e for a partir dos 14 anos, tá? Ah, só um detalhe. Vocês podem perguntar, e se esse, esse menor de 16 anos, que não está na condição de aprendiz, for representado, né, pelos seus pais, por exemplo, ele pode celebrar contrato de trabalho? Não, gente. Ele ainda é considerado absolutamente incapaz, porque para o Código Civil, os absolutamente incapazes podem realizar os atos da vida civil desde que representados, né? Aqui não. No direito do trabalho não é possível, tá? Os relativamente incapazes, quem são? Eita, gente, maior de 14 anos não. Os maiores de 16 anos, tá? Por favor, corrijam aí no slide que tá errado. São os maiores de 16 anos e menores de 18, ou seja, aqueles que estão na faixa etária entre 16 e 18 anos são considerados relativamente incapazes. Eles podem celebrar contratos de trabalho? Sim, podem ser inclusive acionados judicialmente ou ser parte legítima numa ação trabalhista, né, em face de seu empregador, desde que sejam assistidos, tá, pelos seus representantes legais, ok? É, Trago novamente o artigo 7º aqui, né, falando sobre a proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre, né, ou ainda aquele trabalho que tem uma conotação amoral ou imoral para o relativamente incapaz, né? Então, a menores de 18 anos há essa proibição, né? E a menores de 16, tá? De qualquer desses trabalhos. Segundo ponto, né, de validade do contrato de trabalho é o objeto, né, que deve ser materialmente possível, além de lícito, tá, gente? O que é um objeto lícito, tá? É aquele que, além de ser legal, além da lei não vedar, tá? Juridicamente ele é possível porque a lei não veda esse objeto, está dentro dos padrões morais e éticos da sociedade, tá? Então, eu trago aqui para vocês o exemplo de um contrato de trabalho inválido seria aquele de empregado do jogo do bicho, né? Então, eu tenho o bicheiro tem os seus empregados que fazem lá o jogo do bicho e recebem uma porcentagem, por exemplo, do valor, né? E aí, vamos supor que um desses empregados queira o reconhecimento do vínculo trabalhista, né, com esse bicheiro, o dono, né, da banca do jogo do bicho. E aí o jogo do bicho, ele é um ato ilícito, tá? Ele é ilegal, ele é considerado jogo de azar e ele é proibido. Então, embora, né, assim, no Brasil há leis que pegam e leis que não pegam, né? A lei do jogo do bicho e dos jogos de azar em si são leis que não pegaram. As pessoas se utilizam e jogam e arrecadam valores gigantescos e nada acontece. Mas, enfim, não é possível o reconhecimento do vínculo trabalhista, né, desse tipo de empregado, do bicheiro, do dono da banca do jogo do bicho, porque o objeto não é idôneo, né? O objeto é ilícito, então não é válido esse contrato de trabalho. Trouxe aqui até a orientação jurisprudencial 199 do TST, que diz: é nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude do seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico. Claríssimo, né? E por fim, gente, é a forma, né, que tem que ser prescrita ou não defesa em lei, né? A forma é o meio pelo qual se exprime a vontade das partes. Então, o artigo 443 fala: contrato individual
de trabalho, ele pode ser acordado tácita ou expressamente, ou seja, a forma em que as partes vão exprimir as suas vontades em contratar, em pactuar, né, essa relação de trabalho, pode ser tácita ou expressa, verbal ou escrita, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Então, o artigo 443, ele fala necessariamente a forma pela qual, né, o contrato de trabalho pode ocorrer, pode se dar, né? A forma que a legislação diz que o contrato de como o contrato de trabalho deve ser realizado entre as partes, tá? Se o contrato de trabalho não cumpre esses requisitos aqui do artigo 443, então ele não é válido, né? Por quê? Porque rompe, viola esse requisito de validade do contrato quanto à sua forma. Gente, finalizando, tá? Essa aula sobre contrato de trabalho, essa primeira parte, a gente tem toda uma segunda parte sobre os contratos, a duração, os prazos e os tipos de contrato. Eu vou falar aqui um pouquinho das nulidades, tá? Uma vez que quando o contrato de trabalho ele não cumpre os requisitos de validade e ele é considerado inválido, ele pode ser considerado nulo ou anulável, tá? Então, ele é considerado nulo diretamente quando eu tenho atividades ilegais ou quando eu tenho atividades ilícitas, tá? Então, vou ter uma pequena diferençazinha aqui quanto às consequências. O que são atividades ilegais? São atividades que a lei, né, não considera juridicamente válida, tá? Então, por exemplo, trabalho de menor de 16 anos em local perigoso ou insalubre. O artigo 7º, inciso 33 da Constituição, que eu já falei para vocês, né, proíbe, né, que o menor de 16 anos trabalhe, salvo na condição de aprendiz, e ainda mais que se for em local perigoso ou insalubre. Isso é uma atividade ilegal. Mas vamos supor que o empregador infrinja essa regra e coloque um menor de 16 anos para trabalhar em local perigoso ou insalubre, né? E aí, o que é que acontece? Esse contrato de trabalho é nulo? Sim, tá? Esse contrato é nulo na hora, né? Uma vez que o juiz toma conhecimento desse contrato de trabalho, ele é nulo, né? Absolutamente, e de pleno direito. Entretanto, tudo o que foi, todo o tempo de trabalho vivido por esse menor de 16 anos e o direito adquirido em função desse tempo trabalhado, né, como tempo de serviço, ou como direito a férias, ou a 13º, né, a depender da duração desse contrato de trabalho, eles são preservados, tá? Por quê? Porque a nulidade se deu por conta de uma ilegalidade e não necessariamente de uma ilicitude. Então, apesar do contrato ser nulo, todos os direitos adquiridos durante esse contrato de trabalho, eles são válidos, né? E produzem efeitos. Ou seja, o empregador tem que arcar com esses direitos adquiridos. Mas, quando a nulidade do contrato de trabalho se dá em face de atividades ilícitas, é diferente, tá? Então, o que são atividades ilícitas, né? São aquelas atividades que, além de serem consideradas ilegais, ou seja, são juridicamente não aceitas, tá? Elas ainda são contra a moral e a ética social, além de serem consideradas crimes, tá? Então, a ilicitude se dá em virtude disso. Então, trago novamente, mais uma vez, né, o exemplo do jogo do bicho, né, que é considerado uma contravenção penal lá no artigo 58 da Lei das Contravenções Penais. E o contrato que envolve, né, a atividade ilícita de jogo do bicho, ele é um contrato nulo, absolutamente nulo, e que não gera efeitos para as partes, né? Uma vez que a parte que participa como empregado deste tipo de contrato, né, sabe da sua ilicitude, ela não pode, né, ela não tem a garantia a esses direitos adquiridos
no decorrer desse contrato de trabalho, tá? Então, essa é uma diferençazinha que existe quando eu tenho nulidade absoluta dos contratos de trabalho, ok? E nos casos de anulabilidade, tá? As anulabilidades são as possibilidades de anulação, né? A primeira que tem, e a mais comum, é por incapacidade relativa do agente, tá? Então, por exemplo, um contrato de trabalho firmado com um menor entre 16 e 18 anos, feito sem a devida assistência, né, dos seus representantes legais. Então, um menor de 16 anos pode trabalhar? Pode, tá? É, desde que seja como aprendiz e a partir dos 14 anos, ou um menor que esteja entre 16 e 18 anos pode trabalhar, por exemplo, um menor com 17 anos, ele pode firmar contrato de trabalho? Pode, mas o contrato de trabalho deve vir, né, assistido e assinado lá pelos seus pais ou seus representantes legais, os seus responsáveis legais. Então, se eu não tenho, né, esse contrato de trabalho firmado nessa perspectiva e nessa modalidade, e eu tenho aqui a incapacidade relativa do agente, ou seja, do empregado, esse contrato provavelmente ele pode ser anulado, tá? E também por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, tá, gente? Então, esses vícios aqui são aqueles mesmos lá previstos no negócio jurídico, né? Quando eu tenho da anulabilidade do negócio jurídico prevista no Código Civil, também, né, pode ser utilizável para o processo, né, o direito do trabalho, tá? Então, quais as consequências? A possibilidade de nulidade do contrato, desde que haja manifestação de uma das partes. Por que coloquei isso? Quando eu venho aqui para as causas de nulidade do contrato, embora eu não tenha colocado nas consequências, o contrato, quando ele é nulo de pleno direito, ele pode ser declarado de ofício pelo juiz. Ele pode não, ele é declarado de ofício pelo juiz, tá? Não precisa da manifestação das partes. Mas, quando eu tenho aqui os casos de anulabilidade, eu preciso que as partes se manifestem para que dentro do processo judicial, é claro, para que haja a nulidade, né, para que essa anulabilidade se torne uma nulidade, ok? Então, gente, eu finalizo aqui com vocês essa primeira parte, né? Trago novamente a bibliografia que a gente sempre utiliza e finalizo com vocês essa primeira parte acerca dos contratos de trabalho e as suas principais características, tá? Na próxima aula, a gente vai continuar, né, com o contrato de trabalho, mas a gente vai ver acerca da duração desses contratos de trabalho, né, se por prazo determinado, se por prazo indeterminado, as consequências disso e os tipos, os principais tipos de contratos por prazo determinado e a sua importância dentro da relação, né, de trabalho, da relação de emprego, ok?